Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, o reinado de Ezequias. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o justo reinado de Ezequias, Senaqueribe invade Judá e a oração do rei e o livramento do Senhor. O objetivo geral da nossa lição é asseverar, ou seja, assegurar, afirmar que o Senhor ouve a oração daqueles que o temem. O primeiro tópico, o justo reinado de Ezequias. Não foi simplesmente o reinado de Ezequias, mas o justo reinado de Ezequias, porque ele foi, a palavra justo significa íntegro, reto, que julga e procede segundo a equidade. E o nome Ezequias significa Jeová fortalece. Ele foi o 13º rei de Judá, do Reino do Sul. Então, justo por quê? Porque ele foi um rei íntegro, ele foi um rei sincero, um rei que procedeu segundo a equidade, segundo a igualdade. Tá, okay? Então, foi um reinado justo, ele foi uma pessoa boa, segundo a própria Bíblia nos diz. O primeiro subtópico diz um rei reformista. A palavra reformista, segundo o dicionário, é um movimento social que visa a transformação da sociedade mediante a introdução de reformas. E reforma é dar uma forma melhor, é corrigir aquilo que está errado. Então, a introdução de reformas graduais e sucessivas, ou seja, constantes. Elas vão acrescentando uma após a outra e assim por diante. Então, reforma gradual e sucessiva na legislação, nas instituições já existentes, com a finalidade de torná-las mais igualitárias, justas ou sagradas, como é o nosso caso aqui que nós falamos, biblicamente falando, espiritualmente falando. Segundo o livro das Crônicas, segundo Crônicas 29, versículos de 4 a 11, diz assim: E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre. Alpendre é uma marquise, uma varanda, uma coberturinha, um puxadinho. E apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio. Escárnio significa zombaria, desdém, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vamos fazer um pacto com o Senhor, com Deus de Israel, para que a sua ira se desvie de nós. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros, queimadores de incensos. Também, segundo o livro dos Reis, isso aqui ele está falando com os levitas, com o sacerdócio, com os descendentes de Arão. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 6, também diz assim: Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Tiago 4,8, só a parte A do versículo vai dizer assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O restante do versículo diz: Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É isso que Ezequias fez aqui, segundo Reis 18,6, porque se chegou ao Senhor. Então, como ele se chegou ao Senhor, e também não se apartou dele. Então, se chegou, olha que coisa importante, se chegar ao Senhor, Tiago vai dizer que o Senhor se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí está complementando aqui em 2 Reis, e não se apartou dele, porque uma coisa é chegar, outra coisa é permanecer, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O segundo subtópico fala da purificação dos lugares sagrados. A palavra purificação, segundo o dicionário, diz que é tornar puro, livre de impurezas. Agora, espiritualmente falando, se livrar de pecados, de manchas morais. Segundo Crônicas 29, do 3 ao 5, diz assim: Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha, no primeiro ano do seu reinado, ele consertou, ele restaurou, ele recuperou. Isso é o significado da palavra reparou, reparar. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental,
E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então ele no primeiro ano do seu reinado, ele reparou tudo e deu ordem aos sacerdotes, aos levitas, para que fizessem a vontade do Senhor, voltassem a fazer a vontade do Senhor. Segundo Crônicas 29, do 18 ao 21, diz assim: então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já reparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. O rei Acaz foi o pai de Ezequias, tá? Então ele foi um rei mau e Ezequias foi um rei bom. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para o sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Então veja só que interessante, cada um na sua função. O rei reuniu os líderes e levaram o sacrifício, levaram as ofertas. E o rei deu ordem aos sacerdotes que queimassem as ofertas, que queimassem o sacrifício, que queimassem os holocaustos e oferecessem em favor do povo. Então cada um na sua função. Olha como quando cada um está no seu lugar, tudo funciona bonitinho, tudo funciona igualzinho um relógio. Então o terceiro subtópico diz assim: a adoração nacional. A palavra adoração, ela significa culto que se oferece a alguém ou algo que se considera uma divindade. No nosso caso aqui nós estamos falando ao único Deus verdadeiro. Então adoração ao único Deus verdadeiro. Segundo Crônicas 29:10 diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então aqui ele estava querendo fazer um pacto, uma aliança com o Senhor. Na verdade o povo já tinha se desviado, tinha se afastado, então ele estava retornando, eles estavam se chegando a Deus para que Deus pudesse chegar a ele. Então eles estavam fazendo uma aliança, um pacto com Deus, para que o ardor de Deus, para que a ira de Deus se desviasse deles. Segundo Crônicas 29, versículos 28 e 29. Toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar, e acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam se prostraram e adoraram. Segundo Crônicas 31. E depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel, preste atenção aqui, por todo Israel e Judá, ou seja, o reino não estava dividido, ele mandou mensageiros por todo Israel, por todo o país e também por todo Judá. Não era o reino do norte, o reino do sul? Pois é, ele mandou mensageiros para todos os lugares e escreveu também cartas a Efraim. Efraim, além de ser uma das tribos de Israel, era um outro nome pelo qual era conhecido Israel. Israel também era chamado por Efraim em algumas passagens na Bíblia. E a Manassés também se refere a meia tribo de Manassés, mas a que ficou do outro lado do Jordão. Então ficou meia tribo de um lado e a meia tribo do outro lado, que ficou junto com Ruben e com Gade. Então ele mandou, escreveu cartas para lá também, ou seja, onde tinha um israelita, ele mandou mensagem, ele mandou mensageiro e ele escreveu cartas para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Segundo Crônicas 30, versículo 27 vai dizer: então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Oh, que maravilha, glória a Deus. Então eles foram ouvidos e Deus já atendeu a sua oração. O resumo desse tópico diz assim: quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitudes são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange a isso. Ou seja, não existe conversão sem mudança. Não tem como você estar andando num caminho, fazer uma conversão, uma mudança de caminho e continuar fazendo a mesma coisa. Não existe. Então tem que ter a mudança. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos achegamos a Deus, Deus se achega até nós. Então vai haver uma mudança no nosso comportamento, vai haver uma mudança na nossa vida de uma maneira geral. O segundo tópico, Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe era o rei da Assíria. Primeiro subtópico, as ameaças de Senaqueribe. A palavra ameaça, segundo o dicionário, é o gesto pelo qual se exprime a vontade que se tem de fazer mal a alguém. Também é uma manifestação que leva a acreditar na possibilidade de ocorrer alguma coisa. E também significa intimidação. Ameaça significa intimidação. Segundo Reis 18, versículos 11 e 12. E o rei da Síria transportou Israel para a Assíria, e os fez levar a Hala e a Abor, junto ao rio Gozã e as cidades dos Medos.
porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram e nem fizeram. Moisés ordenou, porque recebeu de Deus, Moisés ordenou, e o pessoal aqui, os israelitas, nem ouviram e nem praticaram, nem deram ouvidos e nem colocaram em prática. Aqui está falando de Israel, quando foi levado cativo para a Síria, que foi lição anterior. Segundo Crônicas 32:1 vai dizer assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Ou seja, os assírios já tinham levado cativos os israelitas, aí agora ele veio para Judá para poder fazer a mesma coisa que fizeram com os israelitas. Da mesma forma que eles fizeram com o reino do norte, eles queriam fazer agora com o reino do sul. Segundo Crônicas 32, do 10 ao 15, vai dizer assim: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Aqui quem está falando é Rabsaque, que é o servo principal de Senaqueribe. Ele é quem estava falando aqui. Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que Deus vos possa livrar da minha mão? As perguntas que ele está fazendo, está intimidando o povo. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, Deus aqui está com D minúsculo, tá? Nem de reino algum pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Lembrando que os deuses das nações são falsos, agora ele estava provocando o Deus verdadeiro, então existe uma diferença aí. Ele estava dizendo assim: qual Deus de qual nação conseguiu livrar da minha mão? Então porque ele estava conquistando as nações, estava achando que o Deus dele é mais poderoso que dos demais, e está perguntando aqui: qual Deus conseguiu livrar a sua nação? Muito menos o seu vai conseguir. Uma coisa é você provocar deuses falsos, outra coisa é você falar contra o Deus verdadeiro. O segundo subtópico diz: o temor do rei Ezequias. A palavra temor ela tem alguns significados. Nesse caso aqui, o temor do rei Ezequias, a palavra temor aqui significa falta de tranquilidade, sensação de ameaça. Ele estava sendo ameaçado, então ele estava recebendo essa ameaça. Também significa susto. Nesse caso aqui, significa isso daqui. Diante de Deus, o temor do Senhor. Temer ao Senhor é respeitar ao Senhor. Então, nesse caso aqui, falta de tranquilidade. No caso de temer ao Senhor, é respeitá-lo e honrá-lo. Segundo Reis 18:37 diz assim: então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, 3 pessoas, Eliaquim, Sebna e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram até Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Então quem estava ouvindo isso eram essas 3 pessoas, mais os outros que estavam, os moradores que estavam em cima dos muros. E eles trouxeram essa mensagem, o que Rabsaque falou, eles trouxeram essa mensagem para o rei Ezequias. Segundo Reis 19:1 diz assim: aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Isaías 31, de 1 a 7 também vai dizer assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Você pode ver que segundo Reis 19:1 e Isaías 37:1 está dizendo a mesma coisa. Algumas palavras são diferentes, mas está dizendo a mesma coisa. O que aconteceu? O rei Ezequias ele se humilhou e entrou dentro da casa do Senhor. Então veio Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Todos eles se humilharam, toda a nação se humilhou, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria teu Senhor enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou.
e os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Isso aqui foi o rei Ezequias falando essa mensagem para os seus servos, e agora os servos vão transmitir a mensagem do rei para o profeta Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Isaías disse assim: assim vocês vão dizer para o rei, o seu Senhor, o vosso Senhor. Aí agora vem a mensagem: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Ou seja, Deus tomou afronta para si. E ele já respondeu de imediato: os servos do rei da Síria me blasfemaram. Ou seja, não estão falando contra vocês, estão falando contra mim. Deus está dizendo isso. Então Deus, ele tomou afronta para si, e a resposta já veio de imediato: eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. O resumo desse tópico diz assim: nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Se você puder se lembrar de Jó, tudo que o inimigo fez foi com autorização de Deus. Ou seja, até o inimigo obedece a Deus. O inimigo não faz nada sem que Deus permita. Então, se está acontecendo alguma coisa na sua vida, algum problema, alguma dificuldade, seja lá o que for, foi porque Deus permitiu, foi porque Deus autorizou. Mas pode ter certeza, Deus tem o controle de tudo na palma da sua mão. Ele não perdeu o controle da sua vida, pode ficar tranquilo. O terceiro tópico diz assim: a oração do rei e o livramento do Senhor. Primeiro subtópico: a oração confiante de Ezequias. A palavra confiante no dicionário significa firme, segura, significa esperançosa. Então, a oração esperançosa, a oração segura, a oração firme de Ezequias. Segundo Crônicas 32:17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Lembrando mais uma vez, a afronta agora não é contra os falsos deuses, mas contra o único Deus verdadeiro. Então, ele não se contentou em pronunciar, ele foi e escreveu cartas também, blasfemando contra o nome do Senhor. Isaías 37, do 14 ao 20, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Então, Ezequias recebeu as cartas, leu, foi para a casa do Senhor, levou as cartas juntamente com ele e estendeu diante do Senhor. Fala: está vendo, Senhor? Olha o que está acontecendo aqui. E olha a oração que ele faz. E orou Ezequias dizendo: ó Senhor, Deus, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha só a adoração dele ao nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, para afrontar o Senhor. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. É verdade. Então Ezequias está confirmando. É verdade que eles fizeram isso. E lançaram no fogo os seus deuses. Porque deuses não eram, porque não eram deuses, porque eram falsos, não por isso que eles fizeram isso, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és Senhor. Então, essa sim é uma oração confiante, não é isso? O segundo subtópico diz: Deus conforta o rei. A palavra confortar significa renovar as forças, renovar o ânimo, renovar o vigor. Então Deus está renovando o ânimo, as forças, o vigor do rei. Isaías 37, versículos 6 e 7. E Isaías lhes diz: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Então a resposta de Deus ela foi imediata, conforme nós falamos. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. O capítulo 37 de Isaías, versículos 21 e 22 diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Segundo Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, então Deus não só respondeu de palavra, na mesma hora, de palavra, não.
E também, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Aí segundo Crônicas 32:21 vai complementar. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Então está falando de Senaqueribe. Então, conforme Deus falou, foi o que aconteceu. Deus mandou o livramento, Senaqueribe voltou para a sua terra, foi lá no templo do seu Deus para adorar, para pedir orientação, e os seus próprios filhos acabaram tirando-lhe a vida. No resumo desse tópico diz assim: aquele que ousa afrontar, a palavra afrontar significa atacar de frente, pensa bem, aquele que ousa afrontar o Senhor Deus, o Deus verdadeiro, é severamente castigado. Não é só castigado, é castigado com severidade. Afrontar, irmão, bater de frente com Deus, quem é que pode isso? Quem é que suporta isso? Quem é que é o louco para fazer isso? Foi o que aconteceu aqui com Senaqueribe e Rabsaque, o seu servo. A conclusão, dois pontos para a conclusão. Ninguém pode afrontar e zombar Deus e ficar impune. Pessoas que afrontam, pessoas que zombam de Deus não ficam impunes. Tem alguns vídeos na internet rodando que mostram pessoas que zombaram de Deus. E também Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele e temem, independente da situação. Então ele sempre ouve. Se você é sincero, se você é reto, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.